A mensagem de hoje é: quais são as estratégias do mal para destruir os nossos relacionamentos? Nós estamos falando sobre namoro, mas nós estamos falando sobretudo sobre relacionamentos, tá? Se você tem os seus relacionamentos destruídos, automaticamente você vai ter qualquer tipo de relacionamento também destruído. Então isso inclui também o namoro, tá? Então nós vamos falar de forma abrangente e de forma pontual ao mesmo tempo, tá bom? Então sempre nós vamos falar de forma abrangente e depois nós vamos citar exemplos pontuais que pode acontecer na minha vida ou na sua vida, amém? Então a primeira coisa, a gente vai tratar nesse texto aqui sobre uma forma abrangente. Olha só, qual é o relacionamento mais importante na nossa vida? Qual? O nosso relacionamento mais importante na vida é o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus ele é prejudicado, automaticamente você está vulnerável em todos os seus outros relacionamentos. Tá? Por exemplo, você tem que se relacionar consigo mesmo. Então uma pessoa que não se ama, a gente já falou sobre isso, uma pessoa que não se ama, ela não tem capacidade de amar os outros. Dificilmente. Ela vai, na verdade, juntar rancor dos outros. Ela vai ter raiva, mágoa dos outros. Vai virar uma pessoa amargurada. Já viu aquela bruxa má nos filmes? É aquilo ali. Aquilo ali. A pessoa, não, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Na verdade, a bruxa má ali, ao se perguntar ali sempre se existe, né, alguém mais bonita que ela, na verdade, ela sempre duvida de sua própria beleza. Porque quem acredita na sua beleza, não precisa ficar perguntando, eu tô bonito, eu tô bonitinho, olha aqui de lado. Não precisa disso. Tá vendo aquelas mulheres que ficam de costas assim? No espelho? Hein, Verônica? Essa fala assim, ó. Que isso, gente? Não tem necessidade, não. Coloca aquele sutiã bem apertadinho. Não, você está duvidando, você está precisando se reafirmar. Você está duvidando de você. Porque a beleza real do homem, ela salta de fora para dentro. Isso não é espiritual não, tá? Não é espiritual não. Isso é natural. Deus colocou. É de dentro para fora. Não é? Isso é verdade, desculpa. Eu tenho uma mania de fazer isso, né, cara? Então, é para ver se a gente está esperto. Deve ser. Então, de dentro para fora. Ela salta de dentro para fora. Isso não é espiritual. Isso é natural. Isso é natural. Quando a Bíblia fala assim, não, o coração feliz formoseia o rosto, não é só porque Deus formoseia o coração, não, mas qualquer pessoa que você vê feliz, o cara ganhou na telecena. Você olha para a cara do cara, não, o cara fica até mais bonito. Não é por questão do dinheiro, não. Não, já viu que esse cara na foto lá do Minas Cap? Esse cara sai na foto do Minas Cap, o cara tá feliz, só. Qualquer pessoa feliz, até um satanista feliz, ele fica mais bonito. Entendeu? Não tem nada a ver. Lógico, a alegria maior, mais pura e mais sincera do que a presença de Deus na nossa vida não existe. Não tem telecena, não tem Mega Sena, não tem Minas Cap, não tem nada disso. Mas a presença de Deus, ela além de nos alegrar, ela nos dá segurança, ela nos dá serenidade, e por isso o nosso cão é bonito, com certeza, tá? Mas é possível o cara ficar mais bonito só porque ele ficou feliz e não sendo cristão? Lógico que é possível, porque a felicidade ela alegra. Olha só, no jornalismo mesmo, olha só, demorei para aprender isso. Quando fazia reportagem fazia reportagem assim, e eu, meu jeito bravo, e terminava, bravo. E eu não ganhava muita simpatia das pessoas. Até que chegou um cara e falou assim, olha, quando você for fazer reportagem, por mais que você fique sério, faça a sua passagem de forma séria, só que no final, fale sorrindo. Então você tem que acabar sempre sorrindo. E aí fica mais suave, fica mais alegre e você conquista mais o telespectador. Então assim, da mesma forma, um coração alegre, ele deixa a pessoa mais feliz, deixa a pessoa mais alegre, deixa a pessoa mais assim, simpática, né? Então nós vamos falar agora de forma geral sobre relacionamentos, nesse texto, 1 João 2, 15 e 16. Olha só, primeiro texto diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não vem do Pai, mas sim do mundo. Olha só, prestem atenção. Primeira coisa, como cristão, não ameis o mundo. Olha só, quando fala isso, não está falando do mundo, do planeta Terra, não. Não está falando que você não tem que defender a reserva lá de... Eu esqueci o nome, aquela reserva de cobre que tem na Amazônia lá que o Temer quer minerar. Não quer dizer que você não possa fazer parte lá do Greenpeace. Não quer dizer que você não possa fazer biologia, amar os animais, amar a terra, amar a natureza. Não tem nada a ver com isso. Está falando assim, olha, não ameis a ideologia do mundo. Não coloque o seu coração na ideologia do mundo, nos valores do mundo. Porque tudo que há no mundo, ele vai falar, olha só, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É o amor pelas coisas carnais, é se voltar aos prazeres carnais. O que poderia descrever isso? Tem algumas palavrinhas um pouco diferentes que fazem referência a essa questão. Por exemplo, hedonismo. O que é hedonismo? É o prazer pelo prazer. Eu quero ter prazer simplesmente pela vontade de prazer. Já viu aqueles caras que não tem compromisso com nada? Ele quer pegar a menina ali só porque quer pegar. Só para falar que quer pegar. Ou para ter um relacionamento rápido com ela, descartar ela, que nem sempre joga a casca de banana fora. Comi a banana, joguei a casca fora. Entendeu? Esse é o prazer pelo prazer. Que a Bíblia está falando assim, ó, não ameis essa ideologia. O consumismo. O consumo, olha, a ostentação. Não ameis o mundo, não ameis as coisas desse mundo. Olha só, porque tudo que é no mundo é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne são os desejos carnais, que é representado pelo hedonismo, que é o desfrute do prazer, simplesmente pelo prazer. Não, nós aqui na igreja, nós temos um desfrute do prazer da vida, nós gozamos a vida, e nós temos alegria de gozar a vida, mas nós gozamos ela com uma alegria de Deus, uma paz interior, uma certeza de que essa mesma paz, ela além de exceder o nosso próprio entendimento, o entendimento humano, ela vai além dessa própria vida, é algo que nos aguarda na eternidade, algo que não acaba aqui, algo que dura para sempre. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Qual que é a concupiscência dos olhos? Tá? A concupiscência dos olhos são todos os pecados que você tem pela visão. Então a gente vai ver, na verdade, que pode parecer que agora, nesse momento, eu esteja fugindo do tempo. Tá? Como é que o mal, quais são as estratégias do mal para destruir os nossos relacionamentos? Mas olha só, aqui fala da concupiscência dos olhos, o pecado que vem pelos olhos. Eu não vou comentar esse agora, mas a gente vai ver de forma prática em outros versículos que nós vamos citar. Mas guarda esse aí. E a soberba da vida. O que é a soberba da vida? A soberba da vida é a autoexaltação, é o amor ao poder. A soberba da vida é assim, não, eu sou mais do que ele. Não, eu sou de uma classe social, você é de outra. Ah, não, eu sou branco, você é morena, você é negra, cada um. Não, ninguém é igual a ninguém, não. Eu estou aqui por cima porque eu sou assim, você está por baixo porque você é assim, ou você está por baixo porque você tem barba, essa barba está despenteada, entendeu? E não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Deus fez homem e mulher, nós somos iguais, tá? Soberba da vida é a pessoa se exaltar de qualquer forma. Ah, não, eu tenho um iPhone aqui, o cara que vem com o iPhone aqui já, parece que é uma espingarda no braço do cara. Na minha época saía assim, ó, você tinha que ficar com a chave do carro na mão, assim, aí você sai rodando a chave assim, vê que eu tenho carro aí. Não, gente, não tem nada. Isso é soberba da vida. Isso é valorizar uma pessoa pelo que ela tem. Ou melhor, hoje em dia na nossa sociedade, não nem pelo que ela tem, mas pelo que ela parece ter. Ah não, deixa eu parecer que eu tenho aqui, porque aí todo mundo pensa que eu tenho, e aí, teoricamente, eu vou ter. Né? Vou ter o respeito das pessoas pelo aquilo que eu aparento ter. Ou mesmo pelo aquilo que eu faço. Ah não, porque eu sou... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Record, eu morei na Inglaterra, e eu sempre fui uma pessoa humilde. Em todas as circunstâncias eu sempre sou humilde. Às vezes eu estou por cima, às vezes eu estou por baixo, e eu não mudo não, eu fico do mesmo jeito. Pelo menos eu tenho por mim que eu fico do mesmo jeito. Tá? Pode ser, né, que é natural que em algum momento ou outro você tenha algum deslize. Mas eu penso, eu tenho por mim, que eu não passei por isso, não me exaltei não.
Mas eu lembro que eu comecei em Londres trabalhando de lava-prato. Fui para Londres, não sabia falar inglês, fui trabalhar de lava-prato. Pensa um lavador de prato bom. Peraí. Pensa num lavador de prato bom. Menino bom para lavar prato. Lavava prato bem demais. Um dos melhores lava-prato que tinha. Aí depois eu fui ser chefe de cozinha. Fazer salada, fazer bolo. Pensa num chefe de cozinha bom. Era eu. Bom, tudo que você for fazer, você tem que fazer bem feito. Aí depois eu disse, não estou aguentando isso não. Eu comecei a calcular, eu estava trabalhando. Eu estou ganhando quase a mesma coisa que eu ganhava para lavar prato. Mas quando eu lavava prato, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu vim aqui lavar e vim embora. Eu quero é ser lava-prato. Eu quero ser lava-prato. Só que eu já estava cogitando parar de trabalhar em restaurante, né? Aí eu cheguei lá pros caras e falei assim, não, eu quero voltar a lavar prato. Porque assim, eles não sabem, eu já era jornalista então assim, o pessoal do restaurante pensava assim, nossa, eles me chamavam de Léo lá, né? O Léo se rebaixou, que não sei o quê, nossa, que decepção, o cara sai daqui e chega a ser chefe de cozinha e volta a ser lava-prato. Eu fiquei 3 meses de lava-prato ainda. Só que eu já estava pensando, não falei para ninguém sabia. Aí nesses 3 meses, eu já tinha comprado uma moto. Eu era o único lava-prato que ia de moto. Nem o chefe de cozinha tinha moto. Passando em frente ao Big Ben lá de moto, encaixava o meu telefone aqui, né, conversando no telefone aqui, né, debaixo, trocando ideia. Não, tô aqui, ligava pro Brasil, de moto, né, de moto lá, ligando pro Brasil. Não, tô em frente ao Big Ben agora, não sei o quê. E lá, lavando prato lá de motoca e tudo. Aí fiquei 3 meses, pedi para sair. Aí saí. Fui trabalhar de motoboy. Trabalhar entregando documentos numa empresa grande lá de motoboy. Um rapaz da igreja me indicou. Vocês acham que eu era um motoboy bom? O que vocês acham? Pensa num motoboy ruim. Eu era ruim demais. Ruim. E a Verônica sabe que eu dirijo. Não que eu sou motorista, eu sou bom motorista. Tá? Piloto também era um bom piloto. Só que, sim, lá, a mão lá é o contrário, né? Mas o problema não é a mão, o meu senso de direção não é muito bom. A Verônica tem um senso de direção melhor do que o meu. Então, assim, eu não tinha tanta mente de chegar rápido nos locais. Então, praticamente, assim, como motoboy, eu estava ganhando menos do que lava-prato. Só que, assim, as dificuldades que vêm para a nossa vida, para o nosso bem. Tá? As dificuldades que vêm na nossa vida, para o nosso bem. E aí aconteceu, não ganhei dinheiro nenhum como motoboy. Na verdade, o dinheiro que eu tinha ganhado, assim, um pouco de dinheiro que eu tinha guardado, eu estava vendo ele indo embora. Aí eu já estava revoltado, já que estava sem dinheiro, né? Um dia eu peguei, fui entregar currículo, fiz um monte de currículo lá, saí entregando um monte de empresa. Aí, continuei trabalhando como motoboy. Ih, ruim demais. Eu já estava desanimado porque eu ia trabalhar quase meio-dia de tristeza. Aí, o último dia que eu fui trabalhar como motoboy, eu fui trabalhar 9 horas da manhã, fiquei esperando. Eu tinha um rádio e um GPS. Eles me mandavam mensagem e mandavam assim, vai para tal lugar que tem um documento lá que você tem que levar e levar para outro. Pegar e levar para outro. E aí, beleza, né? Peguei a motinha e o lugar ainda era longe de onde eu estava. Peguei a motinha e fui, né? Cheguei lá, peguei o documento. Na hora que eu peguei o documento, que eu montei em cima da moto, que eu arranquei a moto, o que aconteceu? A moto quebra. Cara. A moto quebra, eu ligo para a empresa, aviso, a moto quebrou aqui, não tem como ir. Aí vem um outro cara, pega o meu documento e vai lá ganhar, que você ganha por entrega ainda. Se você não entrega, você não ganha nada. Beleza, minha moto quebrou, liguei para a oficina de brasileiros, os caras foram lá, pegaram minha moto, levaram para a oficina, eu fiquei o dia todo na oficina sentado no sofá. Pensa o que passar pela minha cabeça. Tristeza, desânimo, vontade de desistir. E eu acreditava que Deus que tinha me mandado ir para lá. Olha aí o que aconteceu, olha só. Fiquei o dia todo lá e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, o que eu fiz? Chorei, cheguei, ai, não aguento
chorando, Deus, não aguento mais, Deus. Não aguento mais, foi o Senhor que me mandou para cá, Deus. Eu fiquei lá no Brasil, fazendo faculdade lá, o Senhor já tinha me falado no Brasil fazendo faculdade, eu fiquei o tempo todo lá, fiquei 4 anos estudando para o Senhor me mandar para cá. Se eu não tivesse formação nenhuma, não tivesse vindo para cá sem nada, Deus. Quando o Senhor me falou lá, quando eu tinha 18, 19 anos que eu vim para cá, eu estaria feliz fazendo qualquer tipo de trabalho. Por quê, Deus? Porque simplesmente é a única opção que eu teria. Mas o Senhor me fez fazer uma faculdade, Deus, eu não aceito passar por essa dificuldade. Eu não aceito continuar nessa situação, Deus. Não aceito. Em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia de mim, Deus. Chorando, com o coração rasgado. Imagina, coração rasgado. E a Bíblia fala que Deus não rejeita o coração quebrantado. Eu acredito nisso. Quando você chega nesse ponto, Deus faz assim, espera aí que eu vou ajudar esse menino agora. Ué. Quando você ora assim, Deus age na hora. Quando você chega nessa fase, Deus age na hora. Ah, meu filho, aí você lembra lá do pãozinho que a gente falou aqui, na hora do lanche, na hora do almoço, pegar o jejum? Foi eu orar daquele jeito, na hora o telefone tocando. Quem que era? TV Record me ligando. TV Record me ligando. Não, aqui é da Record, a gente está precisando de você trabalhar para a gente aqui. Vem aqui fazer uma entrevista. No outro dia eu fui fazer a entrevista. No outro dia eu fui trabalhar. Já estava trabalhando na Record. E adivinha o que aconteceu na hora que eu fui pegar minha moto? Não, tinha sido roubada. Você acredita? Cheguei lá, eu peguei a moto, assim, não, isso é livramento. Aí depois acharam a moto, eu não quis nem ir lá ver. Nem ver a moto, deixei a moto para lá, assim, eu vou trabalhar de metrô mesmo. Parei de andar de moto, estava trabalhando na Record tranquilo. Aí, veio o que eu quero falar. Tá? Na igreja ninguém dava nada para mim. Pastor, talvez ele até veja isso aqui um dia. Pastor não dava nada para mim, irmão. Dava nada. Foi eu começar a trabalhar na Record. Eu pisava na igreja assim, todo mundo fazia assim. Olha o menino da Record aí. Ah, gente, pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui no Brasil, fui trabalhar, fiquei um mês parado, né? Esperando para começar a mandar currículo. Mandei currículo, a Band me chamou. Fui ser repórter do Brasil, gente, meu Deus do céu. Tem coisa pior não. Não vale a pena não. Por isso que eu não voltei agora, mexer com isso. Você vai ficar entrevistando bandido, né? Colocando o microfone na boca de bandido, rapaz. Aqui, se eu não for trabalhar na Globo, aqui no Brasil, se eu não for trabalhar na Globo, não trabalho não tem nenhum. Esse negócio de conversar com bandido não é de Deus, não. Esse cara querendo que você converse com bandido, eu lá com dó dos caras. Eu falei assim, meu Deus, esse cara tá ferrado. Eu pensando assim. Eu com dó deles, aí chegava as meninas da Itatiaia, então a menina que é correta da Itatiaia. Chega e conversa com os bandidos mesmo. Essa menina tem que tomar até cuidado. Mas eu não tinha coragem não, senhor. Eu me sensibilizo com o cara, mesmo o cara tendo feito coisa errada. Ele tá com a vida arruinada, senhor. E antes de fazer isso, provavelmente ele já estava, de alguma forma. E aí aconteceu. Foi eu começar, pastor que também não dava nada para mim, pastor da igreja que eu estava. Não dava nada. Foi eu começar a trabalhar na Band. Ô irmão, vem cá, deixa eu tirar uma foto com você aqui. gente, aqui, somos seres humanos, tem ninguém melhor do que ninguém. Tem ninguém, não existe preto, branco, amarelo, azul, chinês, japonês, nada. Somos todos iguais. Então, isso aqui, ó, a pessoa que se exalta, não, eu sou mesmo, eu sou o cara lá da TV, você quer tirar foto? Tem cara que eu vou te dar um autógrafo aqui, né? Tem cara que faz isso, ó. Tem cara lá que eu vi, por exemplo, um amigo meu lá, que ele aproveitava para pegar as meninas. Pegava as meninas desse jeito, as bobas aí ainda. O cara, nossa, mau hálito. E ainda se aproveitando, cara. Isso é soberba da vida. Então nós temos que fugir disso. Então olha só, deixa eu contextualizar agora. Toda vez que o diabo quer te derrubar, toda vez que o diabo quer prejudicar a sua vida, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro assim, ele vai tentar achar uma brecha na sua vida. Ele tem que ter legalidade para agir na sua vida. Então, na verdade, é o seguinte, o diabo age na nossa vida? Ele pode agir. Como? Se eu dou legalidade para ele agir. Eu abro uma brecha. Normalmente, essas brechas que nós abrimos, elas têm a ver com esses 3 pontos, olha, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tá? Nós somos sujeitos a esses 3 tipos de pecado de concupiscência. Então nós temos que tomar cuidado com ela. E como é que você toma cuidado com isso?
observando a si mesmo, sendo uma pessoa sábia. Porque ser sábio, nós falamos na última pregação, ser sábio é aquele que conhece a si mesmo, conhecer a si mesmo. Olha, eu me conheço, eu sei que o meu problema aqui é concupiscência da carne, eu sei que o meu problema aqui é concupiscência dos olhos, eu sei que o meu problema aqui é soberba da vida. Então, olha só, então eu tenho que tomar cuidado com esses problemas que me fazem pecar, para que o diabo não venha achar brecha na minha vida, para poder agir sobre os meus relacionamentos, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu namoro, sobre o meu noivado, sobre o meu casamento. Amém? Vamos lá em Gênesis 3, 4 e 6. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aonde está esse pecado aqui para vocês, o erro dela? Além dela comer, não deu dele, né? Olha só. Primeiro, olha só. Ela teve influências externas. Tá? Outra pessoa sugeriu isso aí. Normalmente, quando você vai abrir uma brecha para o diabo agir na sua vida, você tem uma sugestão, de alguma forma. Por exemplo, a TV ela não sugere. Então você tem que tomar cuidado com o que você assiste. Porque você pode estar recebendo sugestões pela TV. Você pode estar recebendo sugestões com más conversações. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Eva devia ter suspeitado isso aqui, como uma cobra está querendo comigo. Batendo papo com cobra, gente. Um bicho. Ela devia ter suspeitado, pelo menos assustado, pelo menos, sabe, levado em consideração. Pô, eu estou seguindo um conselho aqui de um animal. Alguém que eu deveria dominar sobre ele, porque Deus tinha dado essa ordem para os homens. Eu tenho que dominar sobre ele. Assim, vem um bicho, olha só. Imagina que você está aqui na igreja, que a Mila fala assim: ah, tá um bicudo na bunda do pastor. Que é isso, gente? Você vai seguir conselho de alguém, siga conselho de pessoas que estão num nível mais alto que o seu. Se a pessoa não tem capacidade de te aconselhar, nem escuta. Né? Procure pessoas que têm capacidade de te aconselhar. Olha só, então ela sofreu influências externas. Além disso, isso era um mau conselho. Se Deus, que era um superior, tinha dito algo para ela, chega o inferior, né, falando outra coisa, você deveria considerar a palavra daquele que você considera mais. Tá? Então ela teve um mau conselho. Então muitas vezes nós seguimos maus conselhos. Então esse mau conselho é o seguinte, ele é direto. Tá? A sugestão ela é indireta. Então você pode ter uma sugestão na sua mente. Olha só uma estratégia que o diabo usa também para poder nos prejudicar. Tá? Normalmente, não sei se vocês já tiveram sonhos malignos, ou pelo menos pressentimento de presença maligna enquanto você dorme. Tem muita gente que fica aí se perguntando por que isso acontece. Tá? Já aconteceu tanto comigo que eu já sei o que acontece. Antes eu ficava assim, meu Deus, por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque não tem nada que te explique, entendeu? Depois que, assim, que eu descobri por que isso acontece, acaba que agora isso tem menos influência sobre mim. Por que isso acontece? Acontece por causa do seguinte. Satanás, ele acha alguma brecha. Você deixar de orar, você deixar de manter um relacionamento com Deus. E ele tem legalidade para chegar perto de você. Mas muitas vezes essa legalidade não é uma legalidade que lhe permite te tocar fisicamente. Mas ele pode lançar pensamentos na sua cabeça. Quando você está dormindo, você está com a mente totalmente aberta e limpa para qualquer sugestão. Acontece, por exemplo, se você estiver dormindo, alguém conversar do seu lado, você começa a sonhar com o que a pessoa está conversando. Vocês já passaram por isso, eu já passei. Dorme do lado do irmão, dorme com a televisão ligada, a televisão está falando de alguma coisa, você está dormindo, você está sonhando aquilo que está acontecendo lá, falando. Essa é a estratégia do diabo. O que ele vem? Ele vem te dar sonhos, joga coisa na sua cabeça, coisa na sua mente. Por exemplo, lá em Londres eu tive uns sonhos desses. Né? Assim que eu cheguei lá, eu acreditava que Deus tinha me mandado ali. Eu
Estava na unção. Pensa no menino ungido. Pensa, andava ali, vem, capeta. Vem. Eu andava assim no óleo mesmo. Andava Deus falando comigo toda hora. Aí um dia desse, não sei se eu tinha deixado assim, um pouco meu relacionamento com Deus, um pouco, né, fragilizado. E eu dormi. E eu lembro que eu tinha um sonho assim, que eu estava numa esquina, sozinho. E eu estava em Londres, efetivamente sozinho, me sentia só. E do outro lado da esquina, tinha um monte de gente assim, jovem, bonita, arrumada. E estava todo mundo assim, ô Hernani, cara, por que você está aí sozinho? Desse lado, quer dizer, o lado do Evangelho. Por que você está aí sozinho? Passa pro lado de cá, cara. Vamos pegar essas inglesas tudo aí, ó. Vamos fazer acontecer aqui nesse lugar. Tem que ser bobo, senhor. Para que você vai ficar aí? Vem pro nosso lado, vem pro nosso lado. E eu lembro que durante o dia, nesse período, eu trabalhava no restaurante, né? E voltava à noite. Aí nessa época eu não andava de metrô, eu pegava um ônibus, né? Quando eu voltava, eu via as pessoas saindo para a festa, sabe? E eu ficava assim com aquela vontade de ir para balada, de ir fazer as coisas do mundo, então eu ficava com vontade. E aí eu me segurava assim, não vou fazer, não vou ir para esses lugares, não, eu vou marcar a minha posição, eu sou cristão, eu vou honrar esse nome de cristão que eu carrego, eu vou honrar o meu relacionamento com Deus. Mas assim, a luta para evitar entrar no pecado foi muito grande. Então nós passamos por isso. Talvez você passe por isso, tá? Então quando você tiver isso de noite, sonhar com uma coisa desse tipo, você pode orar e repreender. Orar e repreender. Por quê? Porque isso é uma estratégia de Satanás, querendo te levar. Às vezes você tem um sonho pensando no mal de outra pessoa. Ah não, eu tive um sonho que o Robert está me perseguindo, que o Robert quer fazer isso, aquilo, outro. Aí eu começo a ficar cismado com o Robert. Ah não, porque o Robert é assim. O Robert não fez nada. Ele não fez nada. Mas jogou na minha cabeça. Ficou na minha mente. Então, isso pode acontecer, esse tipo de coisa pode acontecer de forma direta, que é uma pessoa vindo, você vai abrindo com o Robert, viu? Que a barba lá de Bin Laden dele, aquilo ali, aquele cara ali é ruim. Entendeu? Não tem nada a ver. O cara não fez nada. Então, um mau conselho. Outro é você vir isso subliminarmente, na sua mente. Passa uma fantasia na sua cabeça. E o diabo te manipula. E ele te leva a acreditar que ele é verdade. E você começa a acreditar naquilo. E cada vez que passa o tempo que você não resolve isso, o negócio vai ficando mais real na sua cabeça. Para você é real. Não, porque fulano de tal está me traindo. Porque fulano de tal está fazendo isso, aquilo, outro. Então, isso é uma estratégia assim, do diabo. Isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo no trabalho. Um monte de gente frustrada. Um monte de gente com síndrome de perseguição. Ah, estão me perseguindo. Não tem ninguém fazendo nada contra a pessoa. Ah, estão me perseguindo, não sei o quê. Gente, isso aí é falta de controle mental e espiritual. Tá? Até que você tenha um conselho que eu dou para todo mundo, tá? Que é o que eu faço para mim. Até que você tenha uma prova concreta de que existe alguma coisa contra você, não acredite. Eu não acredito. Ah, não, porque a Lorena está com raiva de docinho. Por exemplo, por que a Lorena não me falou? Vem cá e me fala. Aí. Se você está com raiva de mim, você vem cá e me fala, dá um tapa na cara, fazer alguma coisa. Aí eu vou saber que você está com raiva. Mas se você não falar, eu não estou nem aí. Eu vivo assim. Porque aí eu vivo tranquilo. Ah, você não falou nada? Eu nem aí. Se você falar que você está com raiva de mim, então, ok. Eu vou vir e vou te pedir desculpa. Depois que eu pedir desculpa, sabe o que eu vou fazer? Não estou nem aí de novo. Não vou nem aí. Acabou. É assim que você resolve a vida. A vida tem que ser prática. Ó, não, aqui, ó. Aqui, eu estou te pedindo desculpa, então me desculpa, ok? Ok. Você me desculpa? Ok, você me desculpou? Então, ok, não acabou. Se você não me desculpou de verdade, o problema é seu com Deus, não estou nem aí. Tem que ser assim com tudo na vida. Ah, não, me mandaram embora do emprego lá. Não, ué, fazer o quê? Vou ficar chorando? Não, vou chorar, vou jogar com Deus para me dar outro. Né? É assim, prático. Ah, não, quer terminar comigo? Quer terminar comigo? Não, você quer mesmo, vai perder esse corpinho lindo. Não, ué. Cala a boca. Vocês estão entendendo como é que é? Vida prática, só estou brincando, mas é só para vocês entenderem que tem que ser resolvidos. Resolvido, ficar chorando pelas coisas, não. Ah, não. Ah, derramou aqui meu refrigerante. Ok. Tem mais? Então vai lá e pega mais. Não tem não? Então fica sem, bebe água. Ué. É assim que faz. Ok. Olha só. Então ela teve influências externas. Além das influências externas, nesse caso aqui, ela teve uma outra questão. Quando a serpente fala assim, olha, não,
você vai ser igual a Deus. Ela cobiçou a posição de Deus. Há uma cobra também falando que eu posso ser igual a Deus. Cobra sábia. Então assim, ela quis ser igual a Deus. Olha só, ela quis estar numa posição acima. E Adão, da mesma forma, ele assim, na verdade, Adão, assim, eu dou até um desconto para Adão, viu? Vou dar até um desconto para Adão, sabe por quê? Adão, ele não tinha por que desconfiar de Eva, não. Adão não tinha. Eu não tenho, por exemplo, por que desconfiar da Verônica. Imagina a Verônica chegar lá com uma maçã envenenada e falar assim, come aqui, você acha que eu não vou comer, não? Eu vou comer. A Verônica chegar com a maçã envenenada lá em casa e me oferecer, eu vou comer, ué. Eu não tenho por que duvidar dela. Não é? Coitado da Adão. Não, ele teve culpa no cartório também, mas, assim, dá um desconto pro cara também, porque a esposa dele devia ser uma boa esposa. E no final você fala, irmão, no final você fala, que esse aqui é só brincadeira, depois a gente discute, tá? Quem tá gravando também? Mas no final a gente entra nas perguntas, tá? Se alguém tiver alguma questão. Então, assim, lógico que ele teve culpa no cartório, com certeza, a mensagem não é essa, só estou querendo dizer o seguinte, olha só, por que nós erramos? Porque nós damos brechas. Essa que é a moral da história aqui. Tá? A pregação não é sobre Adão e Eva, não é sobre a criação, não é sobre o pecado original. Tá? Olha só. Tiago 3, 1, 6. Uma outra questão aqui que influenciou o pecado de Eva. 1 ao 6. Olha só. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o imperfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se voltam para onde quer que o impulso do leme o gire. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede com grandes bosques, um grande e pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua qual mundo de iniquidade. Coloca entre os nossos membros, qual mundo de iniquidade coloca entre os nossos membros, contaminando todo o corpo, e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Olha só, a língua é na verdade o seguinte, no caso de Eva, o diálogo, a má conversação levou ao pecado. Se ela não tivesse conversando, se aquela conversa não tivesse existido, o pecado também não haveria existido. Amém? Olha só, vamos ver outra pessoa que pecou também. Gênesis 19, 31 e 32. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a nossa descendência de nosso pai. O que acontece? Aqui são as filhas de Ló. Qual que é a questão? Qual que é o contexto aqui? Tá? Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra, né? São duas cidades pecaminosas. Os anjos vão lá e avisam elas: olha, essa cidade tem muito pecado, ela vai ser destruída. Então vem, vamos embora. Então eles fogem de lá e ficam morando juntos, só Ló e suas duas filhas. E as duas ficam lá por algum tempo e elas percebem o seguinte: não tem namorado pra gente aqui não, então a gente vai poder ter filho, então nosso pai não vai ter geração. Então vamos fazer o seguinte: olha só, mais velho, que é uma pessoa ainda que viveu mais tempo naquele lugar, virou para mais nova o seguinte: vamos deixar o nosso pai bêbado, e quando ele ficar bêbado, a gente vai lá e tem relação com o nosso pai. E aí eu engravido e você no outro dia vai também, tem relação com o seu pai e engravida. Olha só que absurdo. Olha só que absurdo. Agora, por que elas fizeram isso? Por causa da cultura delas. Elas tinham saído de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não tinha saído delas. Muitas vezes você é um cristão, está vindo na igreja, tá?
Mas o mundo está na sua cabeça ainda. A vontade de pecar está na sua cabeça ainda. A vontade pecaminosa está na sua cabeça ainda. Você continua fazendo coisa errada. Porque você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Você vem para a igreja, mas você não deixou o Espírito Santo te fazer uma nova criatura. E aí o que? Você é influenciado pelo mal, influenciado pelo pecado. E essas ideias loucas aqui, tipo que elas tiveram, são fruto dessa situação. E como é que você tem que fazer? Você tem que ser totalmente liberto do pecado, totalmente liberto da concupiscência, totalmente liberto do mal. Como é que você faz isso? Para ser assim, se purificando. E como é que você se purifica? Através de um relacionamento com Deus. Quanto mais você chega perto de Deus, mais longe você fica da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Você precisa chegar mais perto de Deus. Amém? Eu não vou pegar os outros textos aqui, porque nós precisamos acabar rápido para ter as outras atividades. Olha só, tem um outro caso, por exemplo, de Amon e Tamar. Qual que é a história de Amon e Tamar? Amon é um filho de Davi, e Tamar também é filha de Davi. Só que os dois eram filhos de mães diferentes. Ok? Amon, ele achava Tamar linda. Tamar linda. Aí, ele ficou apaixonado com ela. Ficou doido. E aí aconteceu? Ele virou para um amigo dele. Falou assim, não, eu estou apaixonado naquela menina, eu não sei o que eu faço. Aí esse amigo dele falou assim, não, olha só, olha a conversa, olha a má conversação, olha a língua, olha a referência má. Olha, talvez, Amon, embora ele tivesse aquela vontade de ter um relacionamento com a irmã dele, com a meia-irmã dele, embora ele tivesse essa vontade, ele não teve esse posicionamento. A partir do momento que ele recebe uma orientação, ele decide tomar uma decisão errada. Olha só, não, faz o seguinte, rapaz, faz o seguinte, olha só, finge que está doente, tá? Na nossa casa, fica na cama, finge que está doente. E assim quando o rei, né, vier te visitar, ou mandar alguém te visitar para saber como é que você está, você vai fazer o seguinte, olha só, não, eu estou doente mesmo, não sei o que, eu estou mal, caim, estou mal, estou precisando de ajuda, faz o seguinte aqui para eu ficar melhor, pai, para eu ficar mais seguro, mais tranquilo, manda a Tamar vir aqui fazer um daqueles bolos gostosos que ela faz. Aí o rei inocente, né, manda a Tamar lá para poder fazer o bolo. Quando o Tamar entra na casa dele, ele pega ela à força, e ela ainda orienta ele, olha só, não, amor, não se faz assim no nosso povo. Peça ao meu pai que me dê por sua esposa, que eu me caso com você. Olha só, que eu me caso com você. Mas se você fizer isso, você vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim. Você vai envergonhar o nosso povo, envergonhar a mim. E ele não escuta. Ele força ela e tem relação sexual. Ela era virgem. E depois que ele tem, a Bíblia fala que ele teve nojo dela. Nojo. Você quer ter nojo de uma menina que você gosta? Tem um relacionamento sexual com ela antes do casamento. Instantâneo, assim. Instantâneo. Então o que acontece? Ele passou por isso. E aí, pior, quando ele teve essa repulsa por ela, tá? Porque ele, na verdade, ele não tinha amor, não estava apaixonado. Ele tinha um desejo. A gente já falou sobre isso nas outras mensagens. Ele tinha um desejo, ele quis atender o desejo. E aí, rapaz, esse pecado dele gerou a própria morte dele, gerou morte de outros irmãos por causa disso, gerou intriga na família, gerou uma problemada. Então, assim, você quer viver uma vida, você quer ter relacionamentos sadios? Evite o pecado. Evite o pecado. No caso de Amon aqui, olha, ele teve carência. A carência dele impulsionou para o pecado. A sua carência pode te impulsionar para o pecado, mas ela pode também te impulsionar para um relacionamento mais próximo de Deus. Pode te aumentar a sua fidelidade com Deus. Oh Deus, não, eu quero mais, então eu vou orar mais forte. O seu desemprego, por exemplo, ele pode te empurrar para o roubo, ele pode te levar para um mundo de crime, mas ele pode te trazer mais para a igreja. Você, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus, eu vou chamar mais a atenção de Deus, para Deus ter misericórdia de mim, certo? É a mesma coisa, a carência é assim também. Aí eu estou carente, Deus, estou precisando de uma namorada, uma esposa, estou precisando de uma esposa, então eu vou orar mais. Não, então eu vou para o pecado. Ok, é a mesma coisa.
Aí eu fiquei desempregado, ok? Vai roubar ou vai pedir a Deus para te dar um novo trabalho? É a mesma coisa, gente. Não muda. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. As consequências que é diferente. Porque se você simplesmente pecar, você vai ficar mal com Deus. E se você roubar, além de você ficar mal com Deus, você ainda vai ficar mal com a sociedade. Né? Apesar de que defraudar o coração de alguém também te deixa mal com a sociedade. Porque você deixa de ser você. Você deixa de ser pessoa. Porque a pessoa é aquela que tem um relacionamento com Deus. Então você deixa de ser pessoa. Você perde sua comunhão com Deus. Esse foi o caso de Amon e Tamar. Desejo sexual. Simplesmente isso que era. Desde o início era isso. Tá? Ele tinha amigos que não temem a Deus. Você pode ter um amigo que não teme a Deus, que nem ele tinha aqui? Embora sendo israelita, ele não temia a Deus. Né? O importante não é você ter amigos da igreja. O importante é você ter amigos que temem a Deus. Tá? E ele tinha um amigo do povo dele, tá? Israelita. Só que não temia a Deus, por causa aquele conselho não é o conselho de quem teme a Deus. Tá? Eu tenho uma pessoa que se diz cristã, que ela falou o seguinte, assim, ó, chegou uma outra pessoa para conversar com ela e falou assim, não, eu estou pensando em separar. Os dois cristãos, tá? Um contou para o outro, eu estou pensando em separar, porque eu estou brigando muito, não sei o que, eu estou pensando em separar. Aí essa outra pessoa, que é cristã, mais velha, que a gente acha assim, ó, irmão mais velho da igreja, tem mais sabedoria, sabe o que a outra pessoa falou? Assim, eu esperava que ela desse um conselho, né? Ah, não, mas aí, se você separar, aí você vai casar de novo? Só. Pô, dá vontade de você pegar. Cara, dá vontade de você pegar a Bíblia, dá na cara da pessoa. Toma essa bibliada aqui, ó. Só até segurar. Não pega aqui também. Rapaz, dá vontade de você pegar um negócio desse aqui e dar 10 na cabeça, assim, ó. Pá, desmaia, trem. Por quê? Um cristão tem que saber aconselhar o outro, principalmente se for mais velho. Gente, aqui, ó, vocês aqui, ó. Cada um de vocês aí, ó. Vocês têm responsabilidade de saber aconselhar, porque eu acho que eu estou ensinando aqui mais ou menos certo, pelo menos. Mais ou menos certo. Né? Porque perfeito ninguém é. Pelo amor de Deus, como é que a pessoa que é crente há 50 anos vira para alguém falando que está querendo separar e pergunta, você vai casar de novo se você separar? Rapaz, você tem que chegar primeiro. Primeira coisa, não separa não, rapaz. Que isso? Casamento não foi feito para terminar, não. Casamento não foi feito para separação. Casamento foi feito para sempre. Para sempre. Você casou? Tá ruim? Por que tá ruim? Ah, tá ruim por causa disso. Ah, você já não sabia que a pessoa era assim? Tá reclamando de quê, então? Não é? Aí, quando você casa, você sabe como é que a pessoa é, ué. Gente velha na igreja, cresceu comigo lá na Assembleia de Deus, ué. Pelo amor de Deus, gente. Misericórdia. Nós, gente, temos que crescer em estatura de fé. Sua fé é pequenininha hoje, amanhã sua fé tem que ser grande. Você tem um pouco de sabedoria hoje, amanhã você tem que ser mais sábio. Você tem que saber aconselhar as pessoas. Crente que não sabe tem que apanhar na cara. Isso é sentido figurado, tá, gente? Apesar que tem uns que merecem. Tem uns que merecem. Misericórdia. Então, assim, esse foi o problema aqui de Amon e Tamar. Tá? Olha só. Aí, como é que funciona o pecado? Vamos lá em Tiago. Agora, esse aqui eu tenho que ler, gente. Esse aqui vocês não podem sair de casa, voltar para casa sem saber. Como é que funciona o pecado? Como é que funciona o pecado na gente? Todos nós. Olha só, isso aqui explica como é que o pecado funciona do início ao final em qualquer um de nós. Tiago 1, 12 ao 15. Olha só. Olha só. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Olha só. Vamos supor que... Vamos colocar a história de Amon. Tá? Amon estava sendo tentado. Olha, eu estou apaixonado pela menina ali. Ó. Olhei, desejei, mas eu não consumei o pecado. Tá? Às vezes na mente dele pode ter pecado, mas seria um outro pecado com outra consequência. Mas ele olhou, viu assim, ó, bonitinha, né? Bonitinha, mas deixa eu não olhar muito não, porque senão eu vou começar a desejar e eu vou pecar. Então assim, primeiro ele foi tentado. Você ser tentado não é pecado não. Não é pecado. Não, eu vi ali um negócio ali, eu fiquei tentado. Não, eu vi um dinheiro ali, em cima ali, eu fiquei com vontade de pegar. Ok, não tem problema nenhum. Eu, quando vejo as propagandas nas capas, eu não vou pegar tudo. Mas, só que a questão é,
Uma coisa é você ir lá e pegar, outra coisa é você ter vontade de pegar. Assim, ó, tem um dinheiro ali, vontade de fazer um roubo. Ó, troféu bonito, hein? Ó, que isso, quer ficar legal lá em casa. Uma coisa é você ter vontade de pegar, outra coisa é você vir e pegar. Então ele foi tentado. O problema dele é que ele recebe uma outra informação e ele consuma o pecado. Então vamos diferenciar tentação de pecado, tá? Então o pecado começa na tentação. Em qualquer área, em qualquer circunstância. Bem-aventurado o homem, por exemplo, olha só. Eu estava lá trabalhando na Record, né? Cheguei na igreja, todo mundo me olhou. Eu poderia ter estufado o peito? Eu poderia. Poderia, não poderia? Poderia ter juntado o peitinho assim, ó. Poderia, não poderia? Mas eu não fiz isso, eu fiquei humilde. Para que esse pessoal está me olhando? Entendeu? Poderia ter feito isso. Mas foi uma tentação também. Foi uma tentação. Mas eu não sou... esse negócio não funciona comigo. Não funciona. Não tenho vaidade nenhuma para essas coisas. Então, assim... Tentação. Nós somos todos tentados. Tá? Bem-aventurado o homem que suporta a provação ou a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, você vai ser recompensado se você vencer as tentações. Tá? Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, olha só, aqui é o segredo do negócio, ó. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é pecado de cristão, de quem sabe que está pecando, tá? De quem conhece o caminho da verdade. Então, olha só, eu tenho a minha concupiscência, nós todos temos algum tipo de concupiscência, tá? Alguma coisa que nos em que nós somos mais propícios a ser levados a pecar, tá? Alguns é mulher, outros dinheiro, outros poder, outros status, fama, outros é o poder, pelo poder de compra, pelo consumo. Ah, não, eu consumo isso, então porque eu consumo isso eu sou melhor do que os outros. Né? Cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência. Tá? Então você, para ser sábio, para vencer o seu pecado, você tem que saber qual que é a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de vencer o quê? É no que você tem dificuldade que Satanás vai investir para tentar te derrubar. Se você tiver dificuldade com muita coisa, ele vai focar no que estiver dando certo. Se você começar a fechar as brechas e vencer o seu pecado e vencer aqueles problemas, ele vai parar de atacar aquele local. Ele vai procurar outro. Mas ele sempre vai procurar. Tome cuidado. Tá? Então Deus a ninguém tenta, mas nós, cada um de nós, é tentado quando nós somos convencidos, nós somos seduzidos pela nossa própria concupiscência. Ah, minha concupiscência lá é o dinheiro, aí eu vi o dinheiro, ui, aquele massa de dinheiro lá, aquele tanto de dinheiro lá enrolado, não sei de que é, está aqui na igreja, estou uma carteira em cima do banco, eu não perco a oportunidade, deixa eu ver se tem alguma coisa. A gente vê isso na TV, umas pegadinhas aí, gente, os caras estão deitados assim, essa semana mesmo eu vi um vídeo assim no Facebook, o cara estava deitado assim, cara, eu fico assustado como é que tem gente com coragem de fazer um negócio desse. O cara estava bêbado, deitado assim. Chega um cara, rapidinho, aqui no Brasil é rapidinho para aparecer um. É isso que eu fico mais assustado por causa disso, que é muito rápido. Para dar para a pessoa ficar com a câmera lá esperando e filmando, é muito rápido, gente. E os caras fazem pegadinha aí, eles pegam 10 de uma vez. Cara, assim, muita gente querendo roubar os outros aqui. E aí o cara vai lá e puxa a carteira do outro cara. Puxa, dá até uns tapas na perna do cara assim, para ver se ele está mesmo dormindo. Para depois enfiar a mão lá e puxar a carteira, puxar tudo que a pessoa tem. Isso é assustador. Isso é assustador. Agora, não pense você que isso também não está dentro do meio do seu coração. Em alguma medida, tá. Até isso. Até o roubo. Até tudo. Em alguma medida está porque nós somos seres humanos. Aquele cara que roubou lá, ele só é pior do que a gente no sentido de ter deixado aquilo tomar o coração dele. Mas se a gente não deixar, quando você vê um político roubando aí, você acha que se você fosse político? Se fosse político, você não teria também. Será que você ia? Vamos aqui, eu fazer um esqueminha aqui. Está lá dentro do seu gabinete, tranquilo, vem aqui, vamos aqui, não sei o que, vai cair 10 milhões na sua conta, 10 milhões na minha, 10 milhões no outro lá, a gente divide depois, eu mando para você lá na Suíça. Será que você não ia cair, não?
Será? Só estando na situação para saber. Tá? O pessoal fala assim, não, porque o cara é crente lá e caiu nessa aí. Não, beleza, não deveria ter caído. É um fanfarrão, pecador, vacilou, ok, mas Deus perdoa ele e restaurou a vida dele. Tá? Nós todos somos sujeitos a essas coisas. Vamos passar para a gente terminar. Olha só. Pecado encoberto. O Salmo 32, versículo 1 a 3. Se alguém abrir aí, alguém abre e lê para a gente. Tá? 32, 1 a 3. 32, 1 a 3. É uma forma também da gente ter os nossos relacionamentos prejudicados. O que é isso? Olha só. Eu estou buscando uma vida de fidelidade a Deus. Tá? Mas eu cometo pecados. Alguém que lê algo, tá? Tem que ler algo. Então tá. Então levanta e lê. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Isso, é isso aí, ó. O cara entra em depressão. Por quê? Você não confessa o seu pecado. Você não entrega, você não tem o perdão de Deus. Então você vive com o coração amargurado. Seu coração fica selado, você não sente mais a presença de Deus. Você não sente mais o toque do Espírito Santo. Por quê? Porque você não confessa o seu pecado. E você não confessando o seu pecado, você tem todos os seus relacionamentos prejudicados. Você quer ter um namoro complicado? É o seguinte, deixa o pecado entrar no seu namoro. Comete um pecado no namoro entre você e a namorada. Aí começa a vir a confusão. Começa a vir briga, começa a vir discórdia, começa a vir falação. Daqui a pouquinho está terminando. Tá vendo? É desse jeito. Então você vai abrindo brecha e o relacionamento vai ficando ruim. E aí, em casa, a mesma coisa. Você começa a vacilar, daqui a pouquinho seu pai está brigando com você, sua mãe está brigando com você. Você já está sendo um instrumento para fazer briga entre seu pai e sua mãe. Ou quem estiver na sua casa para poder te causar confusão. Sempre é desse jeito. E Satanás vai fazer o seguinte, vai pegar as pessoas mais fracas da sua família para poder te prejudicar. Quem está mais fraco espiritual em casa? Isso aí, gente, isso aí, mesmo se não tiver pecado nenhum, pecado aparente nenhum, pecado que você sabe, aquilo ali não é pecado. Mesmo que você não saiba, Satanás ele vai pegar a pessoa mais fraca da sua família para te impedir. Quem está vindo na igreja aqui agora há pouco tempo? Tá? Satanás vai pegar as pessoas fracas espiritualmente da sua família e vai colocar contra você para você parar de vir na igreja, para você falar palavrão, para você brigar, para você não se dedicar a Deus, para você não ficar bem espiritualmente. Quem tem mais tempo de cristão e sabe disso. Tá? Às vezes seu pai é usado contra você para te prejudicar espiritualmente. Sua mãe, seu tio, seu irmão, sempre aparece um lá. Lá em casa eu já sabia. Quando eu estava bem espiritualmente, aí que eu ficava mais alerta ainda. Assim, quem que eu tenho que abrir o olho aqui dessa vez? Sempre, aí vinha com uma confusão. Até hoje ainda aparece. Porque quando a gente casa, pessoal, mais duas pessoas, fica mais difícil o diabo agir contra a gente. E aí ele usa até pessoas que estão mais afastadas. Aí a pessoa sempre começa a fazer uma confusão lá, para você se preocupar, para você perder o foco. Ele não quer que você seja produtivo. Não quer que você faça, assuma a responsabilidade e frutifique. Ele quer te impedir. E ele vai usar todas as pessoas da sua família, principalmente as mais fracas. Tá? Analise quando você tiver uma pessoa fraca espiritualmente. Você sabe que a pessoa está fraca espiritualmente na sua casa. Tá? Você vai ver o tanto que o diabo usa aquela pessoa. Você sabe, é o diabo purinho. Por isso que Jesus virou para Pedro e falou assim, sai de reto, Satanás. Jesus virou para Pedro e repreende ele como se ele fosse o próprio Satanás. Porque ele sabia que era Satanás que estava falando pela boca de Pedro. Porque Pedro deu brecha. Pedro deu brecha. E assim é a nossa família. Tá? Qual que é o legal disso aqui? Não seja você dessa brecha. Quando vem outra pessoa, que você sabe que o diabo está usando outra pessoa para te derrubar, você tem que pensar assim, isso é sinal de que eu estou bem espiritualmente. Então eu tenho que permanecer. Tá? Mas quando é você, aí você tem que parar e refletir. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? E isso é conhecer a si mesmo. Tá? Então, pecado encoberto. Agora o último, olha só. 1 João, capítulo 3, versículo 8 a 16. Olha. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Olha só.
Vamos voltar aqui e explicar isso. Quem comete pecado é do diabo. O que é cometer pecado aqui? Tá? A Bíblia diferencia pecado de pecados. Tá? O pecado é a prática pecaminosa. Olha, eu estou fazendo errado aqui. Eu sei que eu estou fazendo errado e eu escolho fazer errado. Tá? Então, isso é estar no pecado. Eu estou na prática pecaminosa. É diferente, por exemplo, que eu tive um desentendimento com a Lorena e eu pequei contra ela. Tá? Aí eu venho depois e peço desculpa. Tá? Isso não é permanecer no pecado. Tá? Por exemplo, vamos supor que você já teve problemas com droga. Tá? Você usou droga um tempão. Enquanto você estava usando, você estava no pecado. Você largou, você saiu do pecado. Se você tem uma recaída, um momento específico, você pecou. Você pecou, isso não é tão grave, não. Você está sujeito a isso. Você está sujeito a isso. Arrepende e volta a continuar. Simplesmente. Essa é a diferença. Tá? Lógico que tem níveis de grave. Não é que nem, por exemplo, não, eu sou um assassino, já matei um monte de gente. Aí eu fui preso, voltei. Aí eu fui lá e matei outra pessoa. Não, mas é só... Não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o cara, para matar uma pessoa, ele tem que premeditar o pecado. Tá? Então essa é a grande diferença. O cara que está no pecado, ele já premedita. Não é isso mesmo, eu vou sair hoje com a menina lá, vou pegar ela e vou levar para um motel. Entendeu? E não é que tipo assim, eu saí com a menina lá e vacilei. Na hora lá eu não consegui segurar. É diferente. Entendeu? A pessoa não saiu com o intento de fazer isso. E a Bíblia fala que quem comete pecado desse jeito, pecado planejado, ele é diferente. Tem uma cobrança espiritual maior para quem comete pecado desse jeito. Planejando o pecado, maquinando o mal. A Bíblia fala disso, né? Maquinando o mal. Eu estou pensando aqui, eu vou encontrar aquele cara lá, eu vou brigar com ele, eu vou matar aquele cara. Esse cara já tinha pecado antes de sair de casa. O que foi, Emil? Cachorro que não late, né? Quando ele late, a gente é assim. Pega, Carlinha! Pega, Mila! Pega! Ela vai lá e pega mesmo. Então, gente, olha só. Então, o que acontece? Maquinar o pecado. Fique longe disso. Quando você começar a pensar no pecado, começar a premeditar o pecado, fuja. Não chegue nesse nível. Pare, faça uma autoanálise. Olha, não, peraí. Para onde é que eu estou indo? Para onde é que meu coração está indo? Isso está errado. Então você pode se controlar. Tá? Então, conclusão, olha só. O mal não tem poder nenhum sobre nós. Tá? Nós abrimos brechas para o mal agir. E na medida em que nós abrimos brechas, nós damos legalidade para que ele influencie nos nossos relacionamentos. Nossa cultura, quer dizer, tudo que nós aprendemos, todo o nosso modo de ser, o que é cultura? Cultura é isso. Nosso modo de ser, nosso modo de agir, nossa forma de conversar, a nossa forma de perceber o mundo, tudo isso tem que passar pelo crivo da palavra de Deus e do Espírito Santo, que habita em você, você já tem ele para te ajudar. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, tudo que você for raciocinar a respeito, passe tudo isso antes pelo crivo da palavra de Deus. Isso está certo na palavra de Deus? Na palavra de Deus? Talvez a minha cultura fale assim, eu tenho que fazer isso. Talvez na sua casa, o seu pai é o tipo do cara que nem meu pai falava. Meu pai virava para mim e falava assim, Hernani, você quer me imitar? Você pode me imitar aqui, pegando as mulheres tudo aí, que é isso que eu faço. Meu pai falava, que é isso que eu faço. E era um safadão mesmo. Na hora que ele me falava assim, rapaz, não vou ser desse jeito não quero ser assim, porque eu sabia que não estava certo. Então, olha só, não dê desculpa pelos seus erros. Tá? Não use a sua cultura, o que as pessoas te falaram, te ensinaram, como desculpa para os seus erros. Sabe por quê? Você tem condição de fazer qualquer influência, má ou boa, ser positiva para você. Você pode, olha só, eu estou vendo aqui que a minha família toda é uma família de traiçoeiro. Tem um cara na minha família que pensa. Eu tinha um tio, o apelido dele era Papo 10. Papo 10. Eu tenho um outro tio que ele fez a minha avó vender a casa dela para poder pagar a dívida dele, porque ele dava golpe nos outros. Tomara que tenha parado. Não, fanfarrão. Olha só, eu vi esses exemplos e eu falei assim, não quero ser assim, isso está errado, esse cara aí, ele está errado, isso está errado. Tá vendo? Eu vi a vida do meu pai, isso está errado, eu não quero ser assim, eu quero lutar contra isso.
E se eu estiver fazendo isso, eu posso até fazer um dia, mas eu vou sem pensar que isso está errado. Então você pode usar tudo que aconteceu de ruim na sua vida, na sua família, e usar isso de forma contrária para fazer bem para você. E tudo que é de bom, aproveita para continuar melhor ainda. Não, agora eu quero ser melhor. Minha mãe estudou, minha mãe fez faculdade, e minha mãe tinha 2 pós-graduações. E eu olhava para isso e falava assim, esse é o ponto positivo da minha mãe. Não, eu vou estudar também. Eu vou estudar mais do que ela, eu vou além dela, vou estudar mais do que ela, vou ser mais inteligente que ela, vou ter mais conhecimento que ela, vou ter mais sabedoria que ela. É isso aí. Pega as qualidades da sua família, as qualidades dos seus familiares e pensa assim, olha, eu quero isso para mim, só que eu quero melhor ainda, porque Deus vai me ajudar. E as coisas ruins, você pega e fala assim, eu não quero isso nunca na minha vida. Jamais eu quero aceitar isso na minha vida. Porque tem gente que se esconde atrás disso. Ah não, minha vida é ruim, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque eu não... rapaz, daí tem muita gente que não teve nada, metade que você tem gente que não tem, e se dá bem. Por quê? Porque escolhe fazer o certo, escolhe ser melhor, escolhe frutificar. Então que cada um de nós possamos escolher frutificar. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração e terminar essa parte? Olha só, essa mensagem é uma mensagem de conscientização. Que nós todos aqui saibamos escolher a nossa vida, para a nossa vida, as melhores escolhas. Amém? Não é uma mágica, não são mensagens, uma série de mensagens sobre relacionamento que vai fazer você melhorar os relacionamentos. Tá? É uma escolha diária de ser orientado pelo Espírito Santo. Tá? E seguir o quê? Os princípios da palavra de Deus. Amém?